Deus resolver, vamos dizer assim, tomar alguma atitude em relação a nós. Por exemplo, Deus permitiu que Jó ficasse doente. Aí está a soberania de Deus ou não? Está, né? Então, soberania é Ele estar acima de tudo. Ele faz aquilo que Ele apraz. Ou seja, Deus, Ele não tem nenhuma satisfação para me dar nem para você. Isso é ser soberano. Ele não deve nada nem a mim nem a você. E Ele não está passivo de questionamento de homem algum. Porque Ele é soberano. Nós, como seres humanos, não somos soberanos. Nós temos satisfação a dar. Mas Deus não. Deus é soberano. Então abra sua Bíblia aí no livro de Romanos 9. Esse assunto, irmãos, é um assunto muito bom, controverso. Alguns cristãos não entendem o trabalhar de Deus. E por não entender, não conhecer a soberania de Deus, ficam a questionar Deus. Não só o cristão, como também o mundo. O mundo nem se fala. Está o tempo todo questionando Deus. Por que Deus permite isso? Porque Deus está permitindo que isso aconteça? Porque tanta violência, onde é que está Deus? Então são os questionamentos do mundo. Mas Deus é soberano. Ele é soberano. Romanos 9. Vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 6. Ou melhor, vamos ler o 5. Romanos 9, 5 diz assim: deles são os patriarcas, e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, verei novamente e Sara serão filhos. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, porque Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a soberania de Deus, nós não compreendemos isso. Primeiro ponto aqui, como é questionamento nosso, né, seres humanos? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Ama mais a Jacó e aborrece Esaú. Como é que Deus permite que duas crianças estejam no mesmo ventre de uma mãe e Deus escolhe um e rejeita o outro? Como compreender isso? Como entender essa coisa, irmão? A nossa mente humana não compreende. É mistério. Não é que seja mistério. Não é mistério. A gente vai compreender quando nós estudamos a soberania de Deus. Aí o mistério deixa de ser mistério. Se Ele é soberano, Ele faz o que Ele apraz, como Ele quer, na hora que Ele quer, então Ele é soberano. Se a gente entender isso, fica mais fácil para a gente. Se a gente compreender isso, nós não vamos questionar mais a Deus sobre coisa alguma, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então, por Ele ser soberano, Ele fez isso. Escolheu um e rejeitou o outro. Na nossa mente humana, a gente não consegue, né? Que Deus é esse que escolhe um e rejeita o outro? Que Deus é esse? O mundo questiona isso também. Como é que Deus permite que os bons morram e os maus fiquem aí? A gente não entende. A gente não compreende. Não é? Mas Deus é soberano. Até os maus, Ele permite porque Ele tem propósito. Então, queridos, é complicado para a gente entender. É difícil, né? Deus, Ele age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedir. Assim sua palavra declara expressamente: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aí está a soberania de Deus. Ele faz o que Ele quer. Então o texto nos diz: por meio de Isaac, versículo 7, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso também. Os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, interessante isso. Antes deles fazer qualquer coisa boa ou má, Deus já tinha tomado a decisão. Né? E isso não entra na nossa cabeça. Antes, versículo 11, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, pois disso é ela.
o mais velho servirá o mais novo. E como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Isaú. Como é que ficou a cabeça de Rebeca para esse negócio de soberania de Deus? Como é que Deus lhe dá 2 filhos? Permite que você engravide de 2 crianças. E Deus ama um e rejeita um. Como é que pode? Simbolizava as 2 nações. E interessante que o texto diz que as 2 crianças não sabiam coisa mal ou boa. Não fizeram nada para ter isso. Como é que pode? É a soberania de Deus. Deus tem os seus propósitos. Deus tem as suas finalidades. Pelo fato de ele ter escolhido Jacó como nação, que Deus não é como nós. Deus já sabe o presente, o futuro e o passado. Deus já sabe. Nós é que não sabemos de nada. Normalmente sabemos o nosso presente. Né? Normalmente sabemos. Então Deus prepara, ele já estava vendo, ó, lá na frente o que poderia acontecer. E aí ele permite que isso aconteça. E interessante que Rebeca entendeu isso. Rebeca ela não perguntou, mas Deus, peraí, que negócio é esse? Que conversa é essa? O Senhor permite que eu tenha filho. Eu não me lembro se Rebeca era estéril. Você lembra? Era? Agravou mais ainda. Agravou mais ainda a situação. Agora o negócio pegou mesmo. Você é mulher estéril. Deus dá o filho. Dá 2 filhos. E aí diz esse negócio para a mãe. Como é que fica a cabeça de uma mãe? Uma revelação dessa. Mas graças a Deus que ela não questionou nem reclamou. Ela fez aquilo que Deus tinha dito para ela. Tanto é que Rebeca usou, um sacrifício de mãe para enganar quem? O pai. Não foi isso? Usou o sacrifício. Que Deus, aí fica até complicado entender isso, né? Deus está no meio da... Foi uma mentira, não foi? Acho que questiona, né? Ou foi uma omissão? E omissão também é pecado. Rebeca pecou. E aí, como é que fica? Hein? Uma atrapada, né, irmão? Enganar? Não, enganar Deus não. O marido. E ela já sabia, Deus já sabia. E Deus falou para ela que o menor deveria o maior. Aí está a soberania de Deus. A gente entender isso é complicado. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Né? Uma vez, conversando com um pastor amigo, ele me falou que alguém, uma ovelha perguntou, pastor, como é que pode Deus escolher um e não escolher outro? E aí? Difícil, né? É a soberania de Deus? Também. Mas é também a escolha do homem. É o livre-arbítrio do homem. Então tem coisas que acontecem, irmão, que a gente não aceita, não quer, questiona. Eu vou contar uma experiência com os irmãos aqui, que esse texto aqui, ó, foi uma resposta de Deus para a minha vida. Porque eu não entendia. Hoje, depois que eu li a palavra, que Deus falou comigo, eu fui entender. E não só esse texto, como lá em Jeremias 16, Deus me deu uma resposta também. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida espiritual, com a minha liderança, com o meu pastor. E eu não entendia como é que as coisas estavam acontecendo
E Deus estava permitindo aquilo. E eu dizia, Deus, não estou aguentando mais. Tira logo esse homem daqui. Toma uma providência aí. Porque você via algumas coisas, né, que não era correto. E eu fiquei questionando isso a Deus, e orando e questionando. Não é possível. Como é que pode? E questionando mesmo. E aí pedi uma resposta a Deus. E a resposta veio esse texto. E aí Deus foi falando no meu coração sobre Faraó, né? Porque ele endureceu o Faraó. Tem a questão de Faraó também, né? Que a gente pode estudar mais aí. E eu disse, rapaz, como é que pode? Parecia que quanto mais eu reclamava com Deus, questionava a Deus, é que Deus dizia para o pastor, faça dessa forma, tudo ao contrário do que ele está pensando. Ele dava um nó na cabeça. E aí Deus me deu esse texto, e o texto dizia assim, eu endureço, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Uma resposta dura para mim. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Né? Eu levantei exatamente, aí eu entendi que Deus estava dizendo, quando a Escritura diz ao Faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. E Deus estava permitindo que o homem estivesse ali. Porque ó, Deus estava querendo tratar comigo através do meu pastor na época. Estava querendo tratar a minha vida. E eu sem entender, eu questionando, eu queria dar a resposta dura. Eu endureço quem eu quero. Eu chamei Faraó para isso. Meu Deus, eu não aceitei a resposta de Deus, que Deus pegou, me levou lá para Isaías, Jeremias 16. Jeremias 16, que eu falava, e Deus disse, se você, deixa eu ler aqui para eu não me perder. Essa palavra, irmãos, ficou no meu coração gravada. De soberania que vai visitar em duas partes, essa e a outra. Acho que é 12. Jeremias 12. É Jeremias 12 mesmo. A queixa de Jeremias. A queixa que anda se queixando com Deus. Por o servo dele. Aí Deus dá a resposta, né? Versículo 5 foi a resposta que Deus deu para mim. Se você correu com o homem e eles o cantaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais, junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie nele, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade, entreguei aquela que amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu detesto. Então Deus me deu essa resposta. Se eu estou correndo com o homem, me cansando, como eu poderei competir com cavalos? Ou seja, se eu estava naquele momento sendo tratado por Deus, como é que lá na frente, no ministério, que eu terei mais dificuldades ainda, como é que eu vou reagir? Foi a resposta de Deus. E hoje eu posso entender isso, que Deus estava usando o vaso dele para tratar a minha vida. E tratou a minha vida. Tratou mesmo.
Porque eu estava ali o tempo todo questionando, sempre fui questionador. E eu estava ali, ó, questionando, e Deus tratando com a minha vida. E a coisa endurecendo. E Deus endurecendo o coração do homem lá. Endurecendo e dizendo não, e isso e aquilo, espera aí. Porque Deus está me preparando para o ministério, eu não estava entendendo. Hoje eu já entendo. Então é a soberania de Deus, irmãos. Tem coisas que nós não vamos entender mesmo. Não vai adiantar você questionar, espernear, não vai adiantar. Porque Deus sabe como trabalha com cada um. Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Esse fiozinho do seu cabelo aí, ó. Você pega aí, Deus sabe. Ele é soberano. Por isso, ele, né, fez tudo isso. Tem hora que a gente para pensar assim, a gente fica estudando assim. O povo de Israel precisava dar aquela volta toda, né? 40 dias, foi 40 dias? Não. 400? 40 anos. 40 anos, né? 40 anos rodando em círculo, irmãos. Como é que pode esse negócio? Isso é coisa de maluco. Coisa de doido, né? No nosso pensar. Era para entrar em 40 dias. Deus fez um dia por um ano. Só para aí. Já vai entrar em 40 dias. Por 40 anos, circulando ali, sendo provado ali, maltratado. Aí fica, é isso que aí eu questiono esses pregadores aí, que fica dizendo que você não pode sofrer, que o crente não passa luta, que o crente não passa fome. Quem diz que não passa? Passa. Se for não está de Deus para provar a fé dele, como o dia chegou ali. Se for para provar, Deus permite. Por isso, irmãos, que eu não aceito essas pregações de rádio, de televisão que a gente ouve aí, pare de sofrer, né? Se eu creio que a vitória, que é isso, que é aquilo, porque a Bíblia não diz isso. O povo passou 40 anos circulando ali, ó, passando prova, fome, faraó endurecendo o coração, cada dia mais que o povo clamava. É aquela história do pessoal católico. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não é? Estava assim o povo de Israel. Quanto mais clamava, Deus permitia. Aí vai Moisés lá, né? Vai Moisés lá, Deus levanta Moisés. E Moisés vai, e Moisés pega lá a vara, joga. Deus quer ter sua mão, ele joga. Aí a vara do faraó também torna-se de serpente também. E aí? Ah, você tem poder? Eu também tenho poder. E aí? Vamos medir força aqui de poder? Meu Deus, o que é isso? E aí vem as pragas, né? E vem outros poderes, vem a mão, né? Vem outras coisas aí, que os irmãos conhecem bem a história. São coisas que na nossa mente a gente não entende. Como é que Deus, quer ver uma coisa? Como é que Deus permite que mate primogênitos, crianças? O que é que a criança tem a ver com os adultos, com as brigas dos adultos? Estou falando isso, irmãos, para você preparar a sua mente, a sua vida espiritual. Porque é o seguinte, tem coisas que acontecem na vida do crente, se ele não entender isso aqui, soberania de Deus, ele fica doido, ele fica maluco. Né? Por isso que eu estou dizendo aqui, de vez em quando eu solto algumas coisas aqui para vocês entenderem. Quando eu falo a questão da salvação da família, e que eu digo para vocês que biblicamente não é porque é biblicamente mesmo. Porque eu conheço pessoas, irmãs, mulheres de Deus de oração, que os filhos estão atolados na droga. E vou mais, filhos de pastores, atolados na droga, traficando, roubando, matando. E a gente não entende isso. Há momentos na vida do crente,
quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode resolver. Pois é. Duas coisas aí que não falou. Provação da fé, né? Deus pode estar provando a sua fé com o seu filho, com a sua filha, não sei. Ou até mesmo o livre-arbítrio dela, ela não vai querer, não vai adiantar. Você vai orar, vai clamar, vai chorar, mas tem um lado também dela, da escolha. Então ele tem que estar pronto para isso, entender a soberania de Deus, entender essa questão de livre-arbítrio. Porque senão vai acontecer coisa em nossa vida e a gente vai ficar sem entender. Vai ficar questionando Deus, vai ficar dando nó na cabeça. E aí é que o negócio pega, aí que vai ficar lá, meu Deus, a minha vida de oração, eu clamo, eu jejum e tal. Mas não só depende disso. Quer falar, irmão? E todos os homens que Deus tinha um propósito, né? Assim, todos que passaram por um propósito difícil, né? Veio entender depois, né? A soberania de Deus. Né? O próprio Jó, né? Para poder entender aquela situação toda também que ele estava passando, a gente vai ver que vai começando a resumir no capítulo 41 também. Diz, podes tu, um andor, caçar o grande Leviatã, que em algumas traduções fala o próprio livro, né? Então aí Deus vai mostrando o poder que tinha aquele animal. Como é que Jó um andor? O que é que Deus estava dizendo nisso para Jó? Que aquela situação que ele vinha passando, Deus dele estava fortalecendo, firmando ele, né? Para mais tarde uma batalha maior, né? Tem que compreender, né? O próprio Nabucodonosor só foi compreender que Deus era soberano e que Deus humilhava que ele queria e exaltar para que ele queria. Depois que ele passou aquele período lá com os animais, né? Então que ele vai dar seu jeito para Deus. E aí, Deus usa ele, né, pastor, como instrumento para disciplinar a nação de Israel. Então é a soberania de Deus. Mas tem que compreender isso. 40 anos lá rodando. Soberania de Deus. E eu me lembro ainda, quando eu estava no meu questionamento por Deus, que Deus me deu sono. Tem que realmente estar na presença dele para compreender as coisas que acontecem. Eu me lembro que Deus me deu sono com o meu pastor. Que eu via um rio. E nesse rio eu vi um bocado de cobra. E nessa cobra, eu via meu pastor ali no meio daquela cobra. E meu Deus, o que é isso? Rapaz, que negócio é isso? E aí Deus me explicava que eu teria que mergulhar no rio para atravessar, para encontrar com ele do outro lado, meu pastor. Que eu teria que mergulhar no rio para fugir daquelas cobras, para chegar do outro lado. Ou seja, a sua aprovação é essa. Você vai passar por isso, até você chegar lá. Foi sofrimento, mesmo. Se eu contar minha história para vocês, dessa questão de ministério, vocês vão ficar assim, muito assim, meu Deus. Aí você vai olhar assim, pô, nem parece. Né? Me parece, porque Deus é que sustenta, irmão. Deus vai mostrar. Né? Aí ele questionou aqui dos 9 anos da congregação, foi naquele estudo, não foi, irmão? Tal, é nosso isso, do ser humano. Mas você vem para aqui, para a soberania de Deus, Deus sabe de tudo. Deus sabe porque nós estamos 9 anos aqui, ó, no mesmo lugar, né? Passando essa prova aqui, essa luta. Deus sabe. Deus sabe o que está plantando em cada coração aqui. Está provando a você, se você realmente é fiel ou não. Está me provando, vocês são mais velhos aqui. Então, soberania de Deus. Nossos pensamentos não são seus Não pensamentos. são, exatamente. Não são os seus pensamentos. E quando a gente tenta ir com o pensamento de Deus, irmão Adelino, eita! Aí se complica. Complique muito.
já contei isso aí na Regina e com os adolescentes aqui, né? Antes de eu conhecer a Iracema, eu gostava de ouvir lá na igreja. Já contei da hora de eu era apaixonado por aquela menina, não tinha hora para outra nenhuma. Eu digo, é essa que eu vou casar, vai ser bênção e tal. Engano, Deus já tinha uma coisa, ó, melhor para mim. Não é que ela fosse ruim, não, mas Deus tinha uma coisa melhor para mim. E eu insistindo ali, ó, orando, chorando até, ó, chorando mesmo de joelho. E quanto mais eu orava, mais chorava, eu pedi a Deus para tirar o sentimento do meu coração. Deus, se não for a tua vontade, tira o sentimento do meu coração. E quanto mais eu orava, mais eu gostava da vida. Que negócio é esse? Eu estou orando para Deus tirar e a coisa está aumentando, então é de Deus. Aí me lembro de um versículo, sabe, que escuta aí um pouquinho. 1 Coríntios 13, o amor que suporta, tudo aquilo, sabe? Não conhecia ainda que amor era aquele, né? Eu digo, mas é sofrimento por amor. Vamos me sofrer. E a menina esnovando mesmo, pisando. Meu Deus, que negócio é isso? Aí Deus faz tudo perfeito, né? A sua soberania para que eu entendesse. Aí Deus coloca Iracema no meu caminho. Começa com amizade, conversando, pedindo conselho, né, orientação, aquela coisa toda. Aí nessa amizade que foi que surgiu o sentimento. E aí as coisas, quando as coisas é de Deus, que Deus dá no negócio, tudo, irmãos, ó, vai direitinho, se encaixa certinho, Deus abre porta, Deus me deu casa. Eu nem precisei comprar casa, Deus me deu uma casa, literalmente, irmãos. A gente ficava planejando, eu morava em cima da casa da minha mãe lá, negativo. Eu morava na casa da sua mãe, não tinha a nossa casa. Eu não tenho, não via, eu metia a mão no bolso, não via. Ganhava um salário mínimo, meu irmão. Começando a vida, não tinha condições nenhuma. E aí, de repente, do nada assim, Deus abre portas ao logo na casa. Usa o irmão dela que trabalha até hoje na Condé, na antiga URB, que ele ganhou uma casa, toma aqui para você. Eu digo, oh, glória! E aí a esposa começou a abrir, saiu do trabalho, fui para outro, já foi melhorando, e aí casamos e deu tudo certo. Deus abençoou. Aí entra no pensamento de Deus, né? Eu pensava que era a outra, isso não é negativo. Sabe o que é?